A hierarquia da sinalização é feita da seguinte forma: quem tem mais poder sobre a sinalização? Em primeiro lugar, nós temos os agentes de trânsito. Os agentes de trânsito têm poder absoluto sobre as normas de trânsito, sobre o semáforo e todos os outros sinais. Abaixo do agente, nós temos o semáforo. Abaixo do semáforo, nós temos as placas. E por último, as placas. Portanto, alternativa A. Página 35. Isso mesmo. Alternativa C. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as ordens dos agentes de trânsito sobre as normas, semáforos e placas. As ordens dos agentes de trânsito é a ordem que prevalece na rua, na via. Abaixo do agente, nós temos o semáforo. Abaixo do semáforo, ou seja, se não tem o semáforo, nós temos as placas. Se não tem as placas, marcas viárias e, por último, as normas gerais de circulação e conduta. Essa é a hierarquia da sinalização de trânsito. Então, resumindo, é exatamente isso. Porque o Código de Trânsito ele fala assim, ó: as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Primeiro. Segundo, as indicações dos semáforos sobre os demais sinais. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, quando a gente fala da hierarquia, primeiro vem o agente, abaixo do agente vem o semáforo, abaixo do semáforo vem a placa com as marcas viárias e abaixo da sinalização as normas gerais de circulação e conduta. Portanto, a alternativa certa é a letra A. Número 2. O semáforo tem a função de controlar os deslocamentos de veículos e de pedestres nas interseções. Veículos, animais, o semáforo não controla o fluxo de animais. Veículos e pedestres nas interseções. O mais comum é que a gente encontre semáforo no perímetro urbano, mas pode acontecer de encontrarmos semáforo na zona rural. Não tem nada que fale que é proibido o semáforo na zona rural. Por isso que a alternativa D, ela não está certa, que está falando de veículos pedestres na rodovia. Não é somente na rodovia. E a B e a C está errada pelo fato de estar falando que vai controlar o fluxo de animais. Número 3. O sinal semafórico SS2 é usado em áreas de pedágios ou balsas. Esse semáforo significa semáforo de locais específicos. Por isso que é praças de pedágios ou balsas. A área de cruzamento seria o SS01, que é o semáforo convencional. Áreas de praças e navios, não existe um semáforo específico para essas situações. A 2 é a letra A. Número 4. Qual é o nome do sinal SS03? Direção controlada. Direção controlada é o semáforo SS3. Significa que se o condutor for fazer a conversão para o lado indicado no semáforo, ele precisa obedecer a esse semáforo para o qual é indicado o sentido que ele vai virar. Direção livre é o SS05, que é esse semáforo que está aparecendo embaixo aí. Vire à esquerda não é um semáforo específico. E controle de fluxos, ele está muito vago. Então é direção controlada.
Número 5. As placas de regulamentação e de advertência são sinalizações verticais. Falou que é placa, é sinalização vertical. Sinalização luminosa vai ser o semáforo e o chamado painel eletrônico da via, que são painéis de LED que eles vão variar a mensagem de acordo com a necessidade. Sinalização auxiliar, o próprio nome já fala, é sinalização auxiliar. E sinalização horizontal é tudo que é pintado ou colocado no asfalto, ou seja, tudo que é pintado na via. Número 6. Você falando desse sinal de... São placas cujo desrespeito constitui infração de trânsito. Ou seja, cometemos infrações de trânsito quando desrespeitamos as placas de regulamentação. Quando desrespeito a placa de regulamentação, eu cometo infração de trânsito. Placa de advertência. Quando eu desrespeito, eu só coloco em risco a minha segurança. Placa de indicação ou indicativas, quando desobedeço, eu perco o caminho que eu estou seguindo. E educativas, eu me torno uma pessoa mal educada. Simples assim. Quando eu desrespeito a placa de regulamentação, eu estou cometendo infração de trânsito de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Número 7. Qual o nome da placa R7? A plaquinha R7 significa proibido ultrapassar. Existe a placa proibido mudar de faixa, que é a placa R8. Você não tem um gabarito aí, não? Pode já. A placa R8 significa proibido mudar de faixa. A da esquerda para a direita, B da direita para a esquerda. Não existe uma placa falando que é proibido passar ou circular. Existe a placa que significa sentido proibido. A placa de sentido proibido indica que você não pode seguir em frente ou entrar na via cuja placa está indicando. Mas proibido circular ou passar, não existe uma placa exclusiva. Número 8. Identifique corretamente a placa R13. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização, a placa R13 é proibido o trânsito de tratores e maquinário agrícola. A letra A e a letra D também proíbe o trator, mas está querendo saber o nome correto. Se é o nome correto, é de acordo com o manual e de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. A placa que proíbe o trânsito de bicicleta vai ser essa pequenininha aqui embaixo. Caso fosse essa placa aí que tivesse no caso. Identifique corretamente a placa A15. Parada obrigatória à frente. Parada obrigatória à frente é a R15. Ela vem antes me falando que lá na frente eu tenho que parar o meu veículo. Onde estiver essa placa, aí sim significa parada obrigatória. Tomem cuidado porque a placa, não existe placa nenhuma com significado pare, tá? Que identifica corretamente, porque o nome correto é pare. Ou é parada obrigatória ou é parada obrigatória à frente. Reduz a velocidade. Talvez a gente encontre uma placa retangular com a informação reduz a velocidade. Vai ser uma placa educativa.
diante de uma situação, está pedindo para reduzir a velocidade como forma de educação. Número 10. Diante da placa A42C, pista dividida, você entende que vai encontrar um canteiro central dividindo a via com fluxos de mesmo sentido. Alternativa A. Vai encontrar um canteiro central dividindo a via com fluxo em sentidos opostos, seria essa aqui, ó. Início de pista dupla. Vai encontrar um quebra-molas, seria essa, saliência ou lombada. E vai encontrar um estreitamento de pista ou lombadas, o estreitamento de pista ao centro, desculpem, é a placa que fala de estreitamento de pista propriamente dito. Qual o nome da placa A33A? A escolar. A placa A33A, ela é área escolar. Se tivesse uma faixinha aqui, ó, seria passagem sinalizada de escolares, que não tem. Não tem a placa de área de pedestre, tem a placa de trânsito de pedestres. Não tem a área de travessia, tem a passagem sinalizada. E a placa de criança é essa aqui da criança com a bolinha. Número 12. Qual o formato e cor da placa educativa? Tem até o exemplo aí da placa. Esse aí não tem aqui não, mas é retangular, né? Isso, ela é retangular, branca com os caracteres pretos. Placa indicativa, onde nós temos os grupos de identificação, sentido e distância, serviços auxiliares e atrativos turísticos, além das educativas, elas são formatos retangulares. Placa circular, placa de regulamentação. Placa na regulamentação não é educativa. Placa quadrada é a placa de advertência, quadrada inclinada. Triangular só existe uma placa, que é a placa de ideia preferência, é o triângulo de cabeça para baixo. Número 13. A marca longitudinal pontilhada amarela indica C.